Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sindicato RPG, mais um vídeo de dicas para mestres e jogadores, dicas úteis de mecânicas alternativas, de regras que a gente usa nas nossas mesas que podem ajudar vocês nas suas. Eu sou o Paul, esse é o Sindicato da RPG. Acompanhe a gente no Spotify, se você não conhece, a gente tem mais de 100 episódios de one-shots, campanha, maioria D&D quinta edição, mas a gente tem alguns jogos de Tormenta 20, de Call of Cthulhu, em breve teremos outros sistemas, a gente também tem bate-papos sobre experiências pessoais e um pouco das nossas impressões, alguns a gente até aborda essas dicas que a gente discute aqui nos vídeos, mas esses vídeos, essa série de vídeos, ela serve especificamente para essas dicas, para abordar essas dicas, e a gente se baseia nos episódios que saíram no Spotify para extraí-las e propor discussões em cima delas, porque daí a gente tem uma visão da teoria e da prática, né, de como aplicá-las. Então, em muitos casos, dicas que a gente usou ou em muitos outros casos que a gente deveria ter usado. E aí dá para ver a diferença, né, de aplicações. No caso aqui a gente vai conversar hoje sobre a nossa quinta one shot chamada O Resgate. E ela a estrutura aqui do vídeo vai ser parecida com a da terceira, o ritual, porque eu queria abordar uma mecânica específica e dedicar um vídeo inteiro sobre ela, que se chama Skill Challenge. Só para dar um resumo da história, o resgate, ele puxa um pouco, até fiz a ligação aqui, daquela dica, tenha uma premissa. Então, o resgate é uma história, é uma missão, mais uma missão simples ali da Colmeia Dourada. Os nossos aventureiros precisam resgatar uma garotinha que ganhou uma vassoura de aniversário, não sabia que a vassoura era mágica, e ela voou com a vassoura e foi parar ali voou para as montanhas, né, perto de Meiolar. E aí os pais pedem para que ela seja resgatada e os aventureiros escalam a montanha e acabam encontrando ela, só que ela está ali numa região das montanhas que é ninho de um animal, de uma criatura que chama Periton. É uma criatura super interessante, que é um pássaro, mas esse pássaro projeta sombras humanoides. Então, no momento que os aventureiros estão escalando as montanhas, eles veem sombras humanoides nas laterais das rochas, e isso os peritos usam para atrair as pessoas para seus ninhos, para serem atacadas, né? E aí, a premissa foram essas duas coisas. Eu tinha visto em uma dessas páginas do Instagram que eu comentei ali no vídeo da one shot do Último Desejo, essas páginas de premissas, e a premissa era justamente que uma garota tinha recebido uma vassoura de presente, não sabia que era uma vassoura mágica, acabou voando, perdeu o controle, precisa ser resgatada. E aí eu juntei com essa criatura que eu tinha visto no manual dos monstros, o Periton, que eu achei muito interessante por essa mecânica aí da sombra, achei que daria um embate legal. E foi isso que aconteceu. Poderia fazer alguns comentários sobre o combate para torná-lo um pouco mais interessante. Eu venho aprendendo, como eu comentei no último vídeo, aprendendo a melhorar os meus combates, mas eu não queria focar tanto nisso, nesse vídeo. Eu queria focar aqui no Skill Challenge. Então, temos aí 3 momentos, 3 atos dessa aventura. E aí, o primeiro ato é os aventureiros de praxe, né, recebendo a aventura, e depois eles escalando a montanha, e aí eles acabam encontrando a garotinha, e o terceiro ato é a revelação de que as sombras que eles estavam vendo durante a escalada são, na verdade, esses pássaros, os Peritons, e aí o ataque dos Peritons e o grupo tem que se defender, e aí é um combate que tá ali à beira de um penhasco, né, então eles podem ser arrastados, os Peritons fazem isso, eles agarram as pessoas e tentam jogar elas dos penhascos, então é um combate difícil para eles, mas o foco da dica desse vídeo é esse segundo momento, esse segundo ato, a escalada.
aí que entra o Skill Challenge. À época, eu não conhecia essa mecânica. Essa é uma mecânica emprestada da 4ª edição de D&D, e ela existe também em Tormenta, e lá eles chamam de teste estendido. Eu acabei começando a usar recentemente. Quem acompanha os episódios do Spotify já viu, não apenas eu usar, mas outros mestres usam, e a gente gosta bastante. E a gente adaptou um pouco do original, da 4ª edição, e deu uma modificada. Mas para que funciona o Skill Challenge? Como que ele poderia ser usado nesse episódio? Eu queria, quando eu narrei, sem saber que o Skill Challenge existia, eu queria que a escalada parecesse árdua e perigosa. A garota, ela foi parar num pedaço ali das montanhas que cercam Meiolar, que não tem por onde subir, não tem trilha. Precisa que esse pedaço das montanhas seja de fato escalado. Quem for para lá tem que ter material de escalada e tem que estar preparado. E mesmo com preparo, vai passar por desafios na hora que não podem ser previstos. E era para ser uma cena daquelas cenas de filme de tensão, né? Cenas de tensão, né? Que você vê a pessoa bater a picareta, né, cravar ela na rocha, e aí de repente a picareta escapa ou a rocha cede, e a pessoa tá presa numa corda e tem outro em cima segurando ela, e ela cai para trás, e a pessoa de cima tem que segurar, e né, meio a escalada da muralha no Game of Thrones, né? Eu queria que os jogadores sentissem o perigo na escalada, e isso não aconteceu, porque eu não conhecia essa dinâmica de Skill Challenge. Eu optei por pedir alguns testes de atletismo ou acrobacia para os jogadores. E eu pedi uma série desses testes e fui descrevendo, né, conforme o sucesso e acerto. Fui descrevendo que você conseguiu subir super rápido ou você teve dificuldade. Como não tinha uma mecânica ali para representar essa escalada com rolagem de dados, não tinha como passar essa sensação de perigo, essa sensação de que eles poderiam cair a qualquer momento. E eu não teria coragem de, no caso de alguém tirar um 1, dizer que a pessoa caiu e morreu, porque a mecânica de rolar uma perícia e ver se deu certo ou não, ela não dá tanta margem para isso. Assim. É uma margem, ela pode dar, se você interpretar dessa forma, mas é uma margem um pouco desleal. Se você tiver um sistema de regras que, através de rolagens de dados, você consiga passar essa sensação para os jogadores de que, com muitas falhas, eles podem sim morrer, aí fica mais interessante. E é para isso que o Skill Challenge serve, e ele pode ser aplicado de diversas formas. Você pode usar o Skill Challenge numa cena de escalada, você pode usar o Skill Challenge numa cena de fuga, numa cena de perseguição, numa cena de batalha muito grande, se você está narrando exércitos degladiando ou muitas tropas degladiando, você não quer fazer um combate turno a turno, você quer mostrar, né, a grandiosidade desse combate e o impacto e as consequências que cada decisão mínima tem. Então, o Skill Challenge é uma boa forma de representar isso. E eu deveria ter usado nessa escalada. Então, vamos lá. Como que o Skill Challenge funciona? Vou dar um exemplo do Skill Challenge voltado a esse caso específico aqui, que é a escalada. Como eu falei, ele pode ser aplicado de outras formas em outros contextos. No caso da escalada, o que eu falaria para os jogadores hoje que eu tenho conhecimento dessa dinâmica? Eu diria, vocês estão diante de uma montanha, vocês conseguiram passar um tempo aí buscando equipamento de escalada. Quando vocês olham para essa montanha íngreme, vocês veem a angulação aí de 90 graus, não tem por onde subir, vocês precisam escalar.
e a gente vai usar um Skill Challenge para isso. Como o Skill Challenge funciona? Ele é uma série de testes de perícias que vocês vão ter que realizar, e através dessas perícias a gente narra como se fosse uma montagem ou uma sequência de acontecimentos. Uma montagem no cinema são aquelas cenas geralmente acompanhadas de música, que tem cortes, né, e vão mostrando passagem de tempo. A escalada ela pode ser narrativamente jogada como Skill Challenge e visualmente, narrativamente ela ser representada por uma montagem, né, com cortes deles subindo em diversos momentos, ou ela pode ser uma cena contínua, em que cada teste vai ser o próximo passo dado. Então, você pode abordar narrativamente, visualmente, desse jeito, um Skill Challenge. E como ele funciona, de fato, vamos lá. Rolagens de perícia. Assim como no combate, a gente vai ter turnos de rolagem. Então, nessa one shot, acredito que eu tinha 4 aventureiros. Kaelin, Gul, Adrian e Frug. Nosso grupo já se consolidando, né? O grupo que vem ali desde os primeiros episódios. 4 jogadores, cada um vai ter sua vez no Skill Challenge. Porque eles estavam atados uns aos outros, então dá pra dizer que todos estavam se ajudando. E aí a gente vai fazer um Skill Challenge para o grupo. Você pode fazer Skill Challenges individuais também. No Skill Challenge para o grupo todo, em que todo mundo está se ajudando para alcançar um objetivo em comum, a gente vai ter essa dinâmica de sucessos e falhas. Esses sucessos e falhas vão ser definidos por rolagens de perícias. E, como eu disse, eles vão ter turnos. Então, como num combate, a gente começa com ou quem tirar uma iniciativa maior, ou quem entre o grupo decidir ir primeiro. Digamos que o Gul, que era o mais forte do grupo, quer ir na frente, porque ele amarra a corda na cintura e ele amarra nos seus companheiros, ele vai dar mais sustentação para os seus companheiros caso eles caiam. Então o Gul vai à frente. Eu pergunto, Gul, qual perícia você quer usar nesse seu Skill Challenge? Ele fala, quero usar atletismo, que é a minha perícia de força, para garantir, né, que eu tenha o vigor para subir nesse primeiro momento, nessa primeira etapa aí da escalada. Ele vai rolar a perícia de atletismo e ele vai tirar ali, vai somar com os seus bônus de perícia, proficiência se ele tiver, e vai dar um resultado. Antes de começar o Skill Challenge, eu defini a dificuldade. A dificuldade ela pode ser fixa ou ela pode aumentar gradativamente, ou ela pode aumentar de acordo com determinados fatores que você decide. Vamos dizer que ela tem um valor fixo. Os meus personagens aqui, eles estavam nível 4, nível 3, então eles não tinham perícias muito altas, mas eles tinham condições de, por exemplo, bater com facilidade uma dificuldade 14, digamos. Então, o meu Skill Challenge tem o nível de desafio dele, vou colocar ND 14. Para a gente saber se a rolagem é considerada um sucesso ou uma falha, precisa ser acima de 14. Se você quiser representar um desafio maior, você coloca um número maior também. Pode ser 16, 18 e por aí vai. Recentemente eu narrei uma mesa para personagens nível 9, em que o desafio era 20, porque eles eram capazes, com seus bônus, de bater 20. Então conheça ali, saiba qual que é a média para definir esse nível de desafio. No caso, vamos dizer que eu defini 14. O Gul rola o dado de atletismo e tira um 15. Então eu marco um sucesso para o grupo. Um sucesso para o grupo. Visualmente, Gul tomou a frente na escalada, usou as picaretas ali para subir e a corda foi se estendendo e foi chegando a vez do próximo, conseguiu ali cobrir alguns metros de distância e já está acima do solo, já está escalando a montanha, deu certo. O próximo vai rolar, vai escolher seu atributo e vai acumular um sucesso ou uma falha. Antes do Skill Challenge começar, eu falei para eles qual era o fator de sucesso total ou falha total. No caso, eu
diria que eles precisam bater 5 sucessos ou 3 falhas. Geralmente a relação é sempre de 3 para 3, então 3 sucessos ou 3 falhas. 5 para 3, 3 para 3 é uma dificuldade fácil. 5 para 3 é uma dificuldade média. E aí você pode ir a 7 para 3 para uma dificuldade difícil, ou até 9 para 3, uma dificuldade extrema. Então, também é uma forma de ajustar a dificuldade do seu Skill Challenge. Assim como o nível de desafio, que é o valor que eles têm que bater a cada rolagem, é uma forma de ajustar a dificuldade, mas o número de sucessos que eles têm que obter antes de falhar completamente, também é uma forma de ajustar. E perceba que o número de falhas é sempre o mesmo, sempre 3. Ou seja, a probabilidade de você conseguir falhas é maior se você precisar de mais sucessos. Se você precisa apenas de 3 sucessos ou 3 falhas, é mais fácil você conseguir esses 3 sucessos logo e não falhar. Agora, se aumenta para 5, 7, 9, você vai ter muitas rolagens e aumenta as chances de cair alguma falha. Batendo o número de falhas necessário, aqui eu digamos que era 5 para 3, porque eu não queria que fosse tão extremo assim. Se eles batem 5 sucessos, significa que eles chegam no topo da escalada tranquilo. Se eles batem 3 falhas, aí significa que eles caíram. E perceba a diferença de eu simplesmente pedir para o pessoal sair rolando atletismo para escalada, a diferença disso para você ter numericamente como mostrar para os jogadores o quão próximo eles estão de cair de uma montanha durante uma escalada. Então digamos que o segundo personagem, quem estava em seguida ali, acho que a segunda pessoa mais forte poderia ser o Adrien. E aí o Adrien fala, eu não quero usar atletismo, eu quero usar acrobacia, que eu tenho um pouco mais de destreza. Ele vai lá, rola, tira 16 em acrobacia, marca mais um sucesso. Uma coisa interessante do Skill Challenge é que você pode incentivar seus jogadores a usar perícias não convencionais para aquela rolagem. Então, digamos que a terceira pessoa seja o nosso Frug, bardo também. E ele fala assim, eu não quero usar nem atletismo, porque eu não sou tão forte, nem destreza, porque quero tentar uma coisa diferente. Vou tentar usar a minha percepção para olhar para onde eu vou fincar a minha picareta, onde eu vou apoiar meu pé, olhar e tentar entender os padrões nessa rocha e ver qual é o lugar que está mais frágil ou não. É uma solução um pouco mais criativa do que simplesmente usar a perícia que seria convencional para esse tipo de teste. Usar uma percepção para rolar numa escalada é diferente, né? É algo a ser recompensado por pensar. E quanto mais ousado e quanto mais diferente é a perícia, se a justificativa for boa e fizer sentido, mais eu gosto de dar algum bônus. Digamos que o Frug queira lidar com animais para fazer essa escalada. E aí eu vou perguntar, por que você vai usar lidar com animais? Eu deixo o jogador escolher qualquer perícia, né? Aí, se ele me disser algo tipo, se ele me der uma justificativa criativa que faz sentido, tipo, eu vou tentar achar algum ninho de passarinho, ou eu vou tentar observar os buracos nas rochas para ver onde que tem de repente, algum ninho de algum inseto para evitar colocar minha picareta nesses lugares. É uma solução muito criativa. Eu daria, por exemplo, uma vantagem para recompensar a solução. E aí, digamos então que o Frug usa lidar com animais, ele tem vantagem, ele rola 2 vezes, mas as 2 rolagens são ruins. E aí ele falha. Narrativamente, o Ghoul saiu escalando, ele conseguiu ganhar uma boa dianteira do grupo, o Adrien veio atrás, com sua destreza foi saltando, né? O Ghoul com força bruta e o Adrien foi com movimentos um pouco mais leves e um pouco mais precisos entre as rochas, também seguiu logo atrás do Ghoul. E o Frug tentou, através dos animais, entender qual era o melhor caminho para ele seguir. Ele tentou, talvez, falar com alguns passarinhos, entender
onde que os passarinhos caçavam as minhocas ali nos buracos da terra, das rochas, ou ele tentou ver onde tinha insetos se mexendo para saber onde que a rocha poderia ceder ou não, mas ele ficou tão preocupado com esses detalhes que ele acabou fazendo um movimento em falso e a sua picareta voou longe. E agora ele está em uma só, ele perdeu o equilíbrio e ele precisa se segurar numa picareta só. Uma falha. A partir daqui, você tem uma decisão a tomar. Ou você continua esse skill challenge, como tá, e aí rola, o próximo jogador é a Kaelin, a quarta personagem, aí ela rola, e aí ou é mais um sucesso ou uma falha, ou você pode dar um toque de emoção. Se você continuar como tá, vai funcionar, vai ser legal, mas dá para dar um toque de emoção. Já que o Frug está com apenas uma picareta e o nosso Skill Challenge é para o grupo, quer dizer, as ações de um impactam todos os outros, a gente pode dizer que esse nível de desafio aumentou. O Frug precisa ser carregado a partir de agora, porque ele tem apenas um apoio, então os colegas lá em cima precisam fazer mais força, e a Kaelin que está vindo atrás precisa garantir que ela não contribua com esse empecilho, que é agora carregar o gnomo que falhou no seu teste. Então agora o nível de desafio aumentou. Você pode tanto aumentar esse nível de desafio, quanto impor uma desvantagem para a próxima pessoa, né? Pode fazer uma coisa ou outra. Chega na vez da Kaelin. A Kaelin olha para a situação e ela fala, putz, a gente tem aqui 2 sucessos, uma falha. Kaelin é uma maga. Ela tem todos os pontos dela em inteligência. Ela não quer arriscar acumular outro sucesso para o grupo. O nível de desafio aumentou, ele está em 16. O que ela faz? No Skill Challenge, um personagem pode abrir mão de sua rolagem para dar uma desvantagem para o próximo. E aí, narrativamente, ela vai tomar a maior cautela possível para nem ajudar nem atrapalhar. Ela vai só seguir o dela e ela vai tentar lá de baixo, olhar para o Gu e falar, Gu, segue para essa direção aqui ou segue para aquela ali. Então, ela vai abrir mão de rolar, ela vai abrir mão de tentar um sucesso ou uma falha para que o Gu, na próxima rolagem, tenha uma vantagem. Então, ele vai rolar 2 dados e ele tem mais chances de conseguir. Quando chega na vez do Gu, a gente resetou. Então, já foi os nossos 4. A primeira rodada deu 2 sucessos, uma falha. Essa falha aumentou o nível de desafio. Agora a Kaelin já saiu do chão, então tá todo mundo suspenso, subindo a montanha. E a gente volta. Ainda tem 3 sucessos pela frente, ou 2 falhas. O Gu tá lá no topo, a Kaelin deu vantagem para ele. Qual que é o pulo do gato do Skill Challenge? O Gu não pode repetir a sua perícia de atletismo. Das regras originais, como eu falei, elas são um pouco diferentes, essa mecânica é adaptada. Na 4ª edição e em Tormenta, o teste estendido, ele é justamente o oposto disso. O teste estendido, ele é de uma perícia só, e você vai usar essa perícia em toda a rodada. Aqui, para deixar a coisa um pouco mais interessante, a gente, no sindicato, a gente muda um pouco essa regra. Aqui você não pode repetir a sua perícia numa rodada subsequente, então o Gu precisa ser criativo, o Gu precisa pensar em outra perícia que ele vai usar. E aí ele pensa, ele fala, vou usar natureza, porque eu tenho um pouco de sabedoria e eu quero analisar da mesma forma que o Frug analisou, mas não com lidar com animais, eu quero analisar com o meu conhecimento de natureza os melhores lugares para isso. E aqui, por exemplo, vai ter muso que vai me atrapalhar, e aí ele tem a vantagem da Kaelin, então ele vai lá e tem um sucesso. E por aí vai, abordei as diferentes mecânicas que você pode usar. Então, para continuar, vem o Adrien, e o Adrien, ele não pode repetir a acrobacia que ele usou na primeira rodada, né? Então ele vai tentar usar talvez uma performance, uma atuação para incentivar o grupo a continuar. E aí ele vai aplicar essa rolagem de carisma para o grupo inteiro. Mas ele falha, e aí a segunda falha, e o Adrien, no meio do seu discurso, ele olha para baixo
e perde o equilíbrio por um momento, escorrega e faz com que ele fique suspenso e o Gu tenha que segurar o peso, e agora o nível de desafio é 18, e por aí vai. E você deixe claro que quando o pessoal chega na segunda falha, você vai narrativamente deixando claro, não precisa dizer explicitamente, mas através da sua narração, deixa claro que as consequências para uma falha total são sérias. Então, nesse momento, o Gu tá agarrado na rocha e o Adrian tá solto, balançando, o Frug tá com uma picareta só e a Kaelin tá lá embaixo em desespero, sem saber o que fazer, e aí isso indica que sim, eles podem cair, você não precisa dizer isso para eles, mas eles vão saber que mais uma falha pode significar a morte dos 4. E aí, você conduz o seu Skill Challenge. Como eu falei lá no começo, você pode fazer um Skill Challenge individual. Se você quiser dizer que cada um vai escalar no seu próprio ritmo, eles não vão estar amarrados por corda, e aí pode ser que um chegue e outro caia, você pode pedir para cada um ter sua própria relação de sucessos ou falhas. E vai brincando com essas mecânicas. Vai brincando com o nível de desafio, vai brincando com a relação de sucesso ou falha. Então, são duas regras que ajudam a ajustar a dificuldade. Numa sessão recente aí do podcast, na série do Trio Ternura, houve um embate entre uma batalha entre 3 grupos. 2 eram exércitos e um era um grupo de heróis, de aventureiros. E aí eu fiz uma corrida de Skill Challenge, porque os 3 grupos tinham interesses próprios. E os aventureiros queriam ganhar dos 2, enquanto cada um queria ganhar dos outros 2 oponentes. Então foi uma corrida de Skill Challenge. Quem chegava a 9 sucessos primeiro ganhava, ou quem não acumulasse 3 falhas. Então eu rolei para os 2 exércitos e o grupo rolou para eles em conjunto. E aí um exército acumulou 7, aí foi um por vez, né? Um exército acumulou 7 sucessos e aí foi a terceira falha. Então o exército sucumbiu antes dos outros 2. E aí chegou no momento em que os heróis tinham 8 sucessos e o exército que sobrou tinha 8 também. E os 2 eu acho que tinham 2 falhas, então a tensão ficou assim, quem for agora ganha, né? Quase que uma cobrança de pênalti. Quem falhar agora sai e acabou, ou quem tiver o sucesso já garantiu o seu e acabou também. Então dá para ser criativo com o Skill Challenge, dá para usar em diversos contextos. Se eu tivesse usado nessa escalada, eu tenho certeza que seria mais emocionante do que foi. Então fica aí, dá para abordar Skill Challenge de novo, dá para falar, tem muita coisa legal, tem muitas aplicações diferentes, e é uma mecânica que eu uso sempre para introduzir personagens, uma forma de você incentivar os seus jogadores, personagens, a usarem atributos que eles não usam, né? Perícia nem sempre é usada, geralmente você rola dado para combate apenas, então é uma forma de incentivar eles a conhecerem as fichas deles, pensarem em soluções criativas para aqueles problemas, e para, às vezes, trazer essa sensação de cenas grandiosas, conseguir simplificar elas, a rolagem de dados, sem perder a grandiosidade da narrativa. Você consegue ainda narrar ela visualmente, fazendo uma sequência de eventos, ou fazendo a montagem. Se for uma batalha grande, faz uma montagem de cenas. Tem alguém num ponto da cidade, alguém no outro, mas o Skill Challenge é em conjunto, porque eles estão defendendo uma cidade inteira numa batalha. E aí o que um faz é uma cena e aí corta para o outro do outro lado, e aí um sucesso do outro lado da cidade ajuda de alguma forma a pessoa que está em outra extremidade, né? Uma falha pode atrapalhar a todos na cidade que está sendo defendida. O Skill Challenge ele é usado em diversas escalas e dá para brincar com essas coisas aí. Dá para brincar com, será que o nível de desafio vai aumentar a cada falha? Será que todo mundo vai ter desvantagem a partir de agora? Então fica aí a seu critério. Nessa mesma série que houve essa batalha de Skill Challenge, nos primeiros episódios da série a gente usava Skill Challenge para ver a dificuldade, o sucesso
de atravessar o deserto, que o grupo precisava atravessar um deserto árduo, e a gente usava Skill Challenge para isso, para marcar uma passagem de um dia. Então era realmente uma montagem, cada rolagem era um pedaço do dia e da viagem, e um novo desafio que aparecia. Então fica aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que usem Skill Challenge em alguma mesa, em alguma sessão. É uma mecânica realmente muito divertida e ela simplifica muita coisa e passa essa sensação de consequência das suas ações e o acúmulo de sucessos e falhas nas suas escolhas, pequenos movimentos que você faz em escalas diferentes, com dificuldades diferentes. Espero que tenham gostado. Assistam os próximos vídeos, sigam o Sindicato do RPG no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Twitter, e ouçam lá os episódios, que mais recentemente a gente foi adotando soluções criativas para Skill Challenge. E muito obrigado, até o próximo vídeo.